algo tolerável. Seja algo até mesmo interpretado por alguns heróis. O retrato da violência no estado do Rio de Janeiro também é o quanto que as pessoas são até hoje devotas de banqueiros do jogo do bicho. É verdade. Entendeu? Então, você mora numa área. Se você pegar aí 20% de Bangu e ir em direção à estação de Guilherme da Silveira, todo mundo ama o Castor. Nem fala, Jason, nem fala. Realmente o negócio. Assim, principalmente essa área que você citou aí, o pessoal ama o Castor de Andrade. Pra quem não sabe, é o seguinte, para contextualizando. O Castor de Andrade foi um bicheiro famoso aqui no Rio de Janeiro, principalmente na área onde eu moro, Bangu. Tanto que ele foi um dos grandes financiadores, né, do clube aqui que tem aqui, né, o Bangu Atlético Clube, aqui do Rio de Janeiro. E também na escola de samba, né, Mocidade Independente Padre Miguel. Então, o Bangu, inclusive, em 1985, chegou a ser vice-campeão brasileiro. Perdeu para o Curitiba, Sim. No Maracanã. Sim. E assim, quando ele estava à frente, né, da Mocidade, a Mocidade teve aí, ganhou vários títulos do Carnaval. Então assim, e assim, realmente por isso, assim, por ele ter essa coisa assim, também fazer muito trabalho social, essa questão assim, aí o Castor de Andrade até hoje ele é idolatrado por aqui por Bangu, né? Então é por isso, ver como é que é essa questão do jogo do bicho também, né? Sim, o Castor é apenas um exemplo de como eram os bicheiros da década de 80, 90 aqui no Rio de Janeiro. Sem contar bicheiros como Maninho, Emil Pinheiro, que era o camarada que mandava e desmandava no Botafogo, aqui do Rio de Janeiro. Então, anos 60, principalmente de anos 70 e 80, o jogo do bicho ele teve muita notoriedade. Para entenderem como é que são os bicheiros aqui no Rio de Janeiro, como até o Isentão explicou, do lance do bicheiro com consciência social. Cara, esses caras, eles eram cópias ipsilíteres do Dom Vito Corleone. Sim, do poderoso chefão. Eles se comportavam de forma muito igual. Tanto que os bicheiros antigos, eles tinham abominação a lidar com droga. Assim como o Dom Vito Corleone. Ele era contra droga. Os bicheiros também da década de 70, 80 também eram contra drogas. Mas depois que eles morreram, o que os filhos dele passaram a fazer? Os mafiosos sicilianos, né, são ali, né, são contra a droga, né, pelo menos assim, em filmes, né, assim, em histórias assim, são sempre assim, né, os mafiosos, assim, digamos assim, da velha escola, vamos dizer assim, são contra drogas, né, os bons companheiros também, isso também. Sim. Por exemplo, falando de criminalidade, de como o crime ele é tolerado culturalmente pela sociedade carioca, um outro retrato é o traficante com consciência social. Não por causa que ele permite de ter ONGs na área dele, mas porque ele exatamente ele se mostra a respeito. Vamos dizer, ele adquire o respeito do cidadão, da comunidade, por ele fazer trabalho social, não por ONG, mas ele pode fazer trabalho social e também por ele respeitar as crianças. Para quem já viu filmes como na Netflix, como Bestas da Nação, como Diamantes de Sangue, que é muito comum na África você usar soldado criança, muitos traficantes do Rio de Janeiro usam soldados criança. Só que tem traficantes de uma escola mais antiga, que afinal está se extinguindo, diga-se de passagem, eles têm um determinado código. Eles não vão pegar à força a filha de ninguém.
Eles não recrutam criança para o tráfico. Então, esse tipo de traficante, como por exemplo era o matemático, é muito amado pelos moradores. Mesmo que eles sejam contra tudo que ele faz. Mas, pelo menos, quando eles têm na hora do aperto, eles pegam, vão, o Estado é ausente. Só que na diferença de que aqui no asfalto o Estado é ausente, ninguém assume o lugar, em comunidades, nas comunidades, ou a milícia assume o lugar do Estado, ou, como já acontece há muitos anos, há mais de 40 anos, desde a época de Escadinha, o tráfico ocupa o lugar do Estado na vida daquelas pessoas onde o Estado é ausente. E as pessoas pegam e toleram. Eu já conversei depois com pessoas, então, que uns 10 anos atrás, quando a polícia pacificadora ela foi implantada no Morro do Borel, na Tijuca, que é uma favela que é na Conde de Bonfim, que vai em direção ao Alto da Boa Vista para depois sair na Barra da Tijuca. Morro do Borel. Elas falaram que quando o tráfico dominava, ninguém roubava as pessoas da comunidade, porque qualquer coisa elas iam lá, corriam atrás, falavam com o dono do morro, e o dono do morro resolveu o problema. Depois que a polícia pacificadora passou a ocupar lá, o que acontece? Me falaram, cara, agora tá muito ruim aqui, pô, porque a gente pega e fala com as polícias falam que não pode fazer nada por nós. Então, as pessoas ficaram também fazendo pressão popular para que o tráfico voltasse, por mais que ainda tenha unidade de polícia pacificadora nesses locais. Pois é. Olha só a loucura! Morro do São João, no caso, Morro dos Macacos, onde tem polícia pacificadora, no Morro do São Carlos, tem polícia pacificadora, mas eles têm que agir em concomitância com o tráfico. Por isso que eu falei naquela live que a gente fez, Zentão, sobre, se eu não me engano, força policial, que até mesmo estava o Camilo junto. Ele perguntou pra gente, porque aqui no Rio de Janeiro nós temos uma comunidade dominada pelo tráfico, que foi lá o Estado do Rio de Janeiro, fez uma UPP dentro desse local dominado pelo tráfico, e as pessoas e os policiais para entrarem no quartel não, ali é no caso ali é um batalhão, né? Uma polícia pacificadora, ali é um batalhão, para entrarem no batalhão, eles têm que fazer acordo com o tráfico, gente. Porque não tem como você entrar por outro lugar. É a única entrada e a única saída. Tem que fazer acordo com os caras, gente. E entre a polícia e os traficantes, o povo dessas áreas, eles vão preferir a polícia. Por dois motivos. Um, eles não têm escolha. Porque o tráfico, mesmo nesse local tendo um batalhão da polícia, o tráfico ele tem um monopólio da força. Exatamente. E dois, porque também o Estado não faz nada. Mesmo quando o Estado está presente, não faz nada por eles. Não tem como, porque o Estado não é onipresente. Então é complicado, cara. A mente do carioca médio, ela é tolerante com a criminalidade, porque ela é tolerante com os criminosos, porque elas acham que muitos criminosos são realmente muito gente boa. E não é de hoje, isso já é de
Tanto que a loteria do pobre aqui no Rio de Janeiro, até hoje, cara, é jogo de bicho.